Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Momento de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos conectados na mesma fé, meditando nessa palavra que nos cura, que nos alimenta, que nos fortalece. É ou não é verdade? Como é bom nós estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Principalmente nos dias que nós temos vivido. Os dias têm sido difíceis, meu amigo, é verdade. Cada vez mais nós temos visto a iniquidade se multiplicando, a apostasia aumentando, o coração das pessoas se distanciando de Deus. Então, que bom que você está aqui nesse devocional e você colocou no teu coração o primeiro lugar de dar para Deus, de ouvir a palavra, de servir ao Senhor. Nas primeiras horas do dia, você dedicar sua vida em oração a Deus. Isso é muito bom, tá certo? Por quê? Porque cada vez mais, pelas dificuldades dos dias, pelo fato de multiplicar-se a iniquidade, as pessoas estão se esfriando. O coração está se esfriando, as pessoas estão cada vez mais se distanciando do Senhor. E é sempre bom nós estarmos meditando na palavra, porque essa palavra que vai nos curar, que vai nos libertar, que vai nos corrigir para que nós venhamos andar no caminho que nos aproxima de Deus e que nos leva à eternidade. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo seu poder. O Senhor tem sido um Deus tão bom para nós. E nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te dar graça, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre aquilo que promete. Ainda que muitas das vezes nós somos infiéis contigo, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor cumpre com a sua palavra. O Senhor é Deus poderoso e nós te amamos. Eu oro por essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa e que essa palavra entre como flecha no seu coração. Continue abençoando os inscritos desse canal, intercessores, colaboradores, membros, patrocinadores, tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra. Fica conosco, fala em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, como é bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz, e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novos todos os dias, você pode voltar aqui às 6 horas da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Não deixa para deixar o like depois, isso não custa nada para você e é rápido. Deixe seu like agora, não esquece, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante. Aí o que o YouTube faz? Ele divulga essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17, que diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ok? Até aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18 que eu li. Bom, vamos refletir no que Paulo está dizendo aos Coríntios. Primeiro no verso 17. Ora, o Senhor é Espírito. Vamos entender isso? O Senhor é Espírito. Em primeiro lugar, você entender que Deus, ele não é um Deus que está preso à matéria. Deus não tem forma. Algumas pessoas têm até uma certa dificuldade em entender isso, porque não compreendem certos aspectos que a teologia ensina, como a multiforma de Deus. Então Deus é Espírito. A primeira afirmação do texto. Ele não tem uma forma, ele não está preso a uma matéria, sabe? Você vai ver em vários momentos na Bíblia Deus se manifestando de várias formas. Deus se apresenta como uma pomba, Deus se apresenta como leão, Deus se apresenta como um homem, que a teologia chama isso de teofania.
Deus se apresenta de várias formas para revelar os seus propósitos. Ele usa a forma que Ele quer para falar segundo a sua vontade. Por isso que nós chamamos Ele de multiforme. Deus é Espírito. Sendo Espírito, Ele não tem uma forma, Ele não é preso à matéria. Ele se manifesta de acordo com o seu propósito. Segundo, ora, o Senhor é Espírito, e o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Aí você precisa entender uma diferença crucial que tem entre Deus e o diabo. O diabo, ele escraviza as pessoas. O diabo, ele prende as pessoas. O inimigo faz isso, né? Ele prende, ele escraviza. Enquanto Deus faz ao contrário. Ele me dá liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Ele não trabalha com manipulação, com escravidão. Tudo que provém de Deus vem com o direito do livre-arbítrio, vem com o direito de liberdade. Você vê que Deus ama tanto essa ideia de liberdade que Ele poderia ter criado o homem para que o homem, de forma obrigada, o amasse. Mas Deus não obriga ninguém a amá-lo, a servi-lo, a reconhecê-lo como Deus. Ele deu ao homem o direito de escolha. E você vê que Deus gosta tanto do senso de liberdade que até mesmo no céu teve esse senso de liberdade, esse direito de escolha. Antes ainda da criação do homem, você vê, a Bíblia fala sobre isso, né? Que quando o Satanás, o Lúcifer, ele foi enviado, né, retirado do céu, expulso do céu e veio com terça parte dos anjos lançado para fora do céu, ele só se rebelou contra Deus. Você vai ver dois textos que falam, que a maioria dos teólogos defendem que esse texto fala sobre o diabo. Um é um texto em Isaías, outro é o texto de Ezequiel. E você vai ver o texto de Isaías dizendo que ele queria sentar no lugar onde Deus estava, ele queria se tornar como o Altíssimo, ele queria a glória para ele queria grandeza, ele queria o poder, né? Ele queria a autoridade, ele queria tomar a posição de Deus, né? Ele só pôde escolher tomar a posição de Deus porque ele teve liberdade. Se ele não tivesse o direito de escolher, ele não tomaria aquela atitude. Mas Deus sempre fez, tanto o homem como as suas criaturas, com o senso de liberdade. Deus nunca manipulou, escravizou, obrigou alguém. Tudo que Deus faz com esse senso de liberdade. É como você que está me ouvindo, você pode de repente viver nessa terra e não querer amar a Deus, e não querer servir a Deus, e não querer andar com Deus. E Deus vai permitir que você viva assim. Inclusive Deus vai permitir até o resultado das suas escolhas. Tem gente que vai partir dessa vida e não vai viver experiências com Deus e não vai servir a Deus. Por quê? Porque Deus quer que você se relacione com Ele por amor, por vontade, por liberdade e não por escravidão. Entende? Por isso que eu fiz essa comparação com o inimigo, porque o inimigo ele não dá senso de liberdade, ele escraviza, ele manipula, sabe? Tudo que ele faz com a intenção de te prender, de te pressionar, de segurar você, de controlar você, né? Então, são coisas que ele vai alimentando na sua vida com a intenção de te prender. Aí te prende numa determinada área, te prende no vício, te prende ali. Aí você fica escravo daquela situação, porque essa é a visão do inimigo. É você estar escravo. Enquanto o nosso Deus, ele é espírito e é um espírito que atua com liberdade. E aonde ele está, tem liberdade. Então, qualquer lugar que eu vá, que eu sinto um tipo de pressão, um tipo de imposição, que não há liberdade do Espírito, alguma coisa está errada. Porque o Espírito de Deus, ele
tem a liberdade, ele se manifesta com liberdade. Veja bem, eu não estou dizendo que não tem que ter organização, que não tem que ter ensino, que não tem que ter discipulado. Não, pelo contrário, tem que ter tudo isso e a Bíblia me orienta a ter. Mas eu preciso entender que há esse senso de liberdade, não um senso de manipular, igual algumas pessoas tentam manipular as coisas de Deus, manipular as coisas espirituais. E as coisas de Deus não funcionam assim. As coisas de Deus precisam ter liberdade para as suas manifestações. É o que Paulo está dizendo. Ele diz, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Se o Espírito de Deus está ali, vai ter liberdade. Mas todos nós, com cara de descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aí é interessante, né? Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Espírito. O conceito de imagem que a Bíblia usa, tanto aqui em texto de Coríntios como em Gênesis, quando que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, esse conceito de imagem é nós se tornarmos parecidos com Deus, né? Parecidos com Deus não no aspecto de matéria, né? Porque como eu falei para você, Deus é espírito, ele não tem matéria, não no aspecto de forma. Tem gente que acha isso, né? Que quando fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, tem gente que acha que Deus tem mão, Deus tem perna, Deus tem cabeça, Deus tem olho. E Deus não tem nada disso. Quem tem isso são os homens. Ah, pastor, mas por que a Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chama de fogo? Por que a Bíblia fala que a mão dele não está fechada? Tal. Porque a Bíblia usa o tipo de linguagem humana para que eu entenda o que Deus quer falar, né? Eu só vou entender que Deus quer falar sobre visão se ele falar sobre olhos. Se ele não falar sobre visão, sobre olhar, eu não vou compreender, porque eu estou dentro de uma linguagem humana. Então, Deus usa tipos de linguagem para revelar os seus propósitos. Quando a Bíblia fala que nós somos a imagem dele e que nós evoluímos, nós somos transformados de glória em glória para a sua imagem, né, pela imagem do Espírito, não é com o sentido de eu me tornar parecido na forma, mas me tornar parecido espiritualmente, ter os atributos de Deus, ter características de Deus, né? Características ou atributos que eu estou falando no aspecto de amar, no aspecto de perdoar, no aspecto que são tipos de frutos do Espírito, né? Que todos nós precisamos ter e que nos torna mais parecidos de Deus, mais parecidos com Deus. Bondade, amor, domínio próprio, longanimidade, né, ser pacificador e tantas outras coisas aí que enaltecem o caráter de Deus, características que Deus possui. É isso que Paulo está afirmando aqui de forma muito clara aos Coríntios, falando um pouco sobre a natureza de Deus, a forma como Deus é a maneira como Deus faz e que nós somos transformados de glória em glória. Quando você se aproxima de Deus e você anda com Deus, você caminha com Deus, literalmente isso se cumpre sobre a sua vida. Você é transformado de glória em glória. Quem é que não pode, de repente, dar um testemunho aqui nos comentários? Depois você escreve aqui e fala o quanto o Evangelho já transformou você, o quanto o Evangelho já mudou você, sabe? E tudo que Deus faz na nossa vida é para melhor. Deus nunca muda para pior, né? Não é igual algumas coisas que acontecem lá fora, no mundo, quando a pessoa começa a se relacionar com um tipo de amizade, entra num tipo de trabalho estranho, aí por causa do clima, do ambiente, das pessoas, ele vai mudando, ele muda a mentalidade, muda a consciência e muda para pior, muda para a destruição dele, enquanto na verdade o Evangelho de Jesus me transforma para melhor. Me transforma para um ser humano melhor, para um cristão melhor. Se eu crer e praticar tudo que está escrito na palavra, certamente eu vou ser transformado para algo melhor. Porque o Evangelho de Jesus, ele me ensina a viver uma vida de maneira correta, que é a vontade de Deus para a minha vida. De repente você sabe o quanto Jesus já transformou você, né? Quanto tempo que você tem de evangelho, quanta coisa Jesus já tirou. Tudo isso é porque você se aproximou de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais próximo dele você está, mais parecido com ele você fica, né? Eu não sei se você já viu isso, uma pessoa
que ora muito, uma pessoa que busca muito ao Senhor, uma pessoa que lê muito a Bíblia, uma pessoa que literalmente, eu não estou falando de fariseu, que manda os outros fazerem aquilo que ele não pratica. Estou falando de gente que tem uma vida diária com Deus. Quanto mais você se torna próximo de Deus, quanto mais você ora, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais parecido você se torna, sabe? Você fica mais perto, você se torna mais parecido, você age com as características de Jesus, você dá outra face, você perdoa, você tem domínio próprio, você ama os que te perseguem, você estende a mão para o necessitado, você não se vinga, você age de forma pacífica. É claro que nós enfrentamos constantemente tipos de guerras para que essa mudança não aconteça. Só que quanto mais nós oramos e buscamos ao Senhor, mais a imagem dele é manifestada sobre a nossa vida. Pai, obrigado pela tua palavra, que muito nos ensina, que muito nos trata, muito nos cura. Agora abençoa essa pessoa que parou para ver essa mensagem, que o Senhor fale com ela de uma forma poderosa durante o resto desse dia, dê a ela um dia extraordinário, abençoa a sua casa, sua família, o seu lar, fica conosco, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, concorda que tem mais gente que precisa receber, então me ajude a fazer a obra de Deus, clica aqui embaixo nessa setinha torta e compartilha esse vídeo para um amigo, para um colega, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda para geral, para que mais pessoas sejam edificadas por essa palavra, tá certo? E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério, vai se tornar alguém que vai colaborar com esse ministério. Se esse conteúdo é relevante, você acha que a palavra do Senhor precisa continuar sendo pregada nos 4 cantos dessa terra, você pode se tornar membro e nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não queria me tornar membro, eu queria de alguma forma ser um patrocinador, mas eu não queria o vínculo de membro e tal. Como é que eu faço para deixar uma oferta? Como é que eu faço para deixar uma semente no seu ministério? Mãe de Paz tem sido muito bom, tem edificado muito a minha vida. Eu queria que você não parasse com esses devocionais. Como é que eu faço de alguma forma para estar colaborando com o reino de Deus, com esse ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode deixar ali a sua semente, a sua oferta para fazer aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Manhã de Paz com uma palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma. Deus é espírito, Deus não tem forma, Deus se manifesta de acordo com o seu propósito. E a gente precisa entender que a transformação que Ele vai gerando em nossa vida é para nós se tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Importa sempre que Ele cresça, que nós venhamos desaparecer e a glória dele se manifeste cada vez mais sobre a nossa vida. Até amanhã.